Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos de volta para a análise da 11ª rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016, partida que foi jogada no dia 26 de novembro de 2016, em que o Sergei Karyakin estava com as peças brancas e o Magnus Carlsen estava com as peças negras. Depois de 10 rodadas nesse Mundial, nós temos a disputa empatada. Sergei Karyakin tinha conseguido uma vitória na 8ª rodada, Magnus Carlsen conseguiu empatar a disputa na última partida, na 10ª rodada, e agora na 11ª rodada nós começamos com cada jogador com 5 pontos cada um, certo? Pois bem, Karyakin começou a partida com E4, E5 do Magnus Carlsen, novamente nós tivemos a abertura espanhola, que é a abertura mais comum que nós tivemos nesse Mundial. Então vou passar ela bem rápido porque a gente já viu essa abertura nas outras partidas. Aqui no 8º lance, o Karyakin jogou o lance A3, simplesmente abrindo uma casa de fuga, caso as negras queiram atacar esse bispo jogando cavalo em E5. As negras respondem com roque, e aqui o Karyakin decidiu utilizar cavalo em C3, que vai um pouco contra a ideia utilizada nas demais partidas desse torneio, que era deixar a casa C3 livre para um possível avanço de peão em C3, apoiando peão em D4 e conseguindo um centro aqui para as brancas. Karyakin mudou um pouquinho a estratégia nessa partida, ele vai jogar preferindo o posicionamento do seu cavalo, jogando com o seu cavalo já direto no centro, ao invés de tentar conquistar o centro com peões. Ok, depois de cavalo em C3 nós tivemos bispo em E6 das negras, propondo a troca de bispos, cavalo em D5, cavalo em D4, aqui nós tivemos várias trocas de peças leves, cavalos e bispos foram trocados, e depois do 13º lance da partida nós temos a seguinte situação. As brancas têm uma estrutura de peões praticamente intacta, todos os seus peões estão ligados uns aos outros, o que deixa a posição branca bastante sólida. Só que em compensação, as negras têm uma linha de ataque agora em cima da posição branca, que é a coluna F. E a gente vai ver, depois de mais alguns lances, que as negras também têm uma ligeira vantagem de espaço. Esse peão aqui em D5 dá uma vantagem de espaço para as negras, que as negras atuam até a 5ª fila aqui na ala da dama e até a sua 4ª fila aqui na área do rei. Enquanto as brancas atuam até a 4ª fila aqui na sua área do rei e apenas até a 3ª fila na sua área da dama. Então, as negras, além dessa linha de ataque na coluna F, também tem uma vantagem de espaço que vai facilitar com que as negras consigam manobrar as suas peças. Depois de C5 das negras, as brancas jogaram dama em G4, dama em D7, defendendo o peão aqui em E6. E aqui as brancas jogaram o lance F5, que começou a dar uma estrutura para essa partida que, sinceridade, quando eu estava acompanhando ela ao vivo, me deu um pouco de mal-estar. A gente começou a ter uma pressão de peões aqui no centro muito forte, uma tensão muito forte no centro, em que o centro não tinha aberto ainda, só que podia abrir a qualquer momento. E quem tivesse melhor posicionado no momento que o centro abrisse, estaria em bons lençóis nessa partida. Depois de F5 das brancas, botando a pressão aqui em cima do peão de E6, as negras decidiram não capturar esse peão e, ao invés disso, jogaram torre de A em E8, apoiando esse peão de E6. As brancas seguiram com bispo em D2 e aqui as negras põem mais uma pressão nessa estrutura de peões. C4, botando pressão em cima do peão de D3 das brancas. As brancas continuaram com H3, de certa forma um lance de espera, esperando para ver o que as negras vão aprontar nessa posição. Presta atenção que a gente já tem duas partes da estrutura de peões aqui nessa partida que estão com uma tensão muito grande.
as negras continuam com C3, as brancas capturam o peão de C3 com o peão de B2. Novamente, a gente tem essa tensão aqui. As negras não capturam imediatamente esse peão. Ao invés disso, elas jogam o lance D5, criando mais uma tensão nessa estrutura de peões. Aqui é importante tomar nota que as negras não podem capturar o peão de D4 imediatamente, tentando ganhar esse peão de vantagem, porque elas tomam, bispo toma D4, cheque, ao mesmo tempo que ataca a torre. As brancas vão perder qualidade nessa situação. Então, peão toma D4. Nesse momento está fora de cogitação. E, só mais uma vez, a tensão aqui nessa estrutura de peões está eletrizante. Eu realmente estava começando a ficar bastante nervoso quando eu estava acompanhando a partida. As brancas seguem com o bispo em G5, propondo a troca de bispos, tentando simplificar essa posição. Bispo toma bispo, dama toma bispo. E aqui as negras decidem começar a abrir a posição. Peão de D5 captura o peão de E4. As brancas também capturam. Peão de F5 captura o peão de E6. Torre toma torre, torre toma torre. Dama toma peão de E6. Peão de C3 captura peão de D4. E aqui as negras têm uma decisão importante. Elas vão trocar os peões aqui na casa D3, ou elas vão tentar avançar esse peão procurando a promoção. Perceba que esse peão está ficando muito perto de se promover. Bem, as negras decidem tentar promover esse peão. Deixam as brancas com um peão de vantagem, só que o peão de E3 das negras é um peão muito perigoso. Ele está 2 passos da promoção. Ele vai se tornar uma espinha na garganta das brancas a partir de agora. As brancas respondem com torre em E1. Infelizmente, as brancas vão ter que deixar uma peça muito importante do seu exército tomando conta de um peão do adversário, porque senão esse peão vai promover. As negras continuam com peão em H6, cutucando essa dama em G5, e a dama joga em H5. Essa não é uma casa qualquer que a dama está jogando. Ela está exercendo pressão em cima da torre aqui em E8, obrigando que a dama negra fique na coluna E. Limita um pouco a ação dessa dama negra, certo? As negras continuam com E2, ameaçando a promoção desse peão. Esse peão agora está a apenas 1 passo da promoção. Se essa torre sair daqui, esse peão vai promover. Além disso, as negras abrem espaço para sua dama vir para a casa E3, já dando cheque e ameaçando posteriormente dama em D2, importunando essa torre, apoiando a promoção do seu peão, certo? As brancas não permitem que as negras joguem sua dama em E3, com isso elas jogam dama em F3, protegendo a casa E3. As negras continuam com o lance A5, porque, bem, não tem como as negras tentarem prosseguir ainda mais com a vantagem de espaço aqui no centro, né? Seu peão chegou no limite agora, as peças brancas estão, de certa forma, reféns na defesa da posição branca da promoção do peão aqui em E2. As negras então decidem começar a expandir na ala da dama, para talvez criar um peão passado aqui na ala da dama. Com 2 peões passados, as negras seriam insuperáveis. As brancas respondem com C3, tentando impedir o avanço das negras aqui, o rolo compressor das negras de peões aqui na ala da dama. O problema desse lance C3 é porque agora as negras têm a chance de jogar dama em A2. Já que o peão não está mais aqui em C2, a casa D2 está livre agora para a dama poder invadir a posição branca, certo? A dama diretamente está atacando o peão aqui de A3,
só que a principal ideia das negras é trazer a dama para D2, importunando essa torre. Se essa torre sair, as negras vão fazer o possível para poder promover esse peão em E2. O problema de dama em A2 é porque agora a dama não está mais protegendo a torre em E8. As brancas se aproveitam disso, jogam dama em C6, cutucando essa torre. As negras têm que fazer alguma coisa em relação a essa torre. Elas decidem jogar a torre em E8, apoiada pela dama, cutuca a dama branca, dama em C8, cheque, o rei tem que sair do cheque, e agora as brancas fazem essa pequena interferência na defesa da dama negra na torre negra aqui em E6. Bem, no momento essa torre está caindo, certo? Não tem muito que as negras podem fazer para poder acabar com essa interferência. Se elas capturarem com o peão, a interferência continua, a torre vai cair. Se elas capturam com a dama, elas perdem a dama por causa de peão toma C4. Ao invés de tentar se preocupar com essa interferência, as negras jogam dama em D2, atacando a torre branca. A torre negra cai, ao mesmo tempo que a torre branca cai. Rei branco foge do cheque, rei em H2, dama em F2, e agora as negras estão a um passo da promoção desse peão. Apesar das brancas terem um peão de vantagem, as negras vão promover esse peão logo logo, a não ser que as brancas consigam alguma coisa nessa posição. E as brancas conseguem. Dama em E4 e os jogadores concordam em empatar nessa posição. Cheque da dama branca. E por que as negras aceitam esse empate, né? As negras não estão a um passo de promover esse peão. O problema é o seguinte: depois de cheque das brancas, se o rei foge do cheque, as brancas dão cheque novamente. Dama em E8, cheque. Se o rei foge do cheque novamente, dama em E4, cheque novamente. Isso aqui vai ser um perpétuo em cima das negras. Se as negras tentam alguma coisa diferente, por exemplo, G6 aqui, de novo, nessa posição nós continuamos tendo perpétuo indefinidamente. Se as negras tentam se defender com a dama para tirar o perpétuo que as negras estão levando, bem, as negras perdem seu peão aqui em E2, que estava a uma casa da promoção, além de entregarem para as brancas 2 peões de vantagem nessa posição. As brancas acabariam vencendo nessa partida. Então, depois de 34 lances nessa posição aqui, nós temos um empate acordado na 11ª rodada do Campeonato Mundial de Xadrez de 2016. Nós vamos para a 12ª rodada e rodada final desse campeonato, com jogadores ainda empatados. Cada um vai ter 5,5 pontos na última rodada. Quem vencer a partida 12 é declarado campeão mundial de xadrez. Se a partida 12 for terminar em empate, nós teremos um desempate jogado na quarta-feira, dia 30 de novembro de 2016, certo? Então, esse campeonato está quase acabando. Falta uma partida para o título ser decidido. Quem vencer a próxima partida é campeão. Eu espero te encontrar na análise daquela partida. Se você gostou das análises que eu tenho feito até aqui nesse Mundial, não deixe de deixar seu gostei, porque isso vai ajudar demais na divulgação do canal, na continuidade dos trabalhos aqui na Central de Xadrez. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!